Glória a Deus. Deus abençoe as crianças. Nós continuaremos orando por elas. Lá no final da Bíblia, no penúltimo livro da Bíblia, livro de Carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia, logo antes de Apocalipse, está a Carta de Judas. Nós vamos abrir no verso 11. Carta de Judas, o verso 11, para prosseguir das três mensagens que eu me propus trazer na igreja dentro desse texto. Já ministramos a primeira, a gente vai intercalando, visto que se trata de um texto assim bastante duro, posso assim dizer. Então a gente vai intercalando uma mensagem e outra, que esta é a segunda das mensagens. Nós ministramos sobre o engano do prêmio de Balaão, e hoje nós vamos pegar o primeiro tópico do texto, que é o caminho de Caim, e vamos ver o que nós aprendemos aqui com esse texto. O texto bíblico diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amém? Podem tomar assentos. Irmãos, existe uma quantidade de personagens bíblicas, de pessoas que realizaram grandes coisas na Bíblia, e os nomes sequer ficaram registrados. Às vezes a Bíblia menciona uns como filho de fulano de tal, ou alguém, um rei, alguém que fez alguma coisa, mas os nomes não ficaram em tanto destaque. E aí a gente pergunta, por que justamente três personagens que agiram tão mal acabaram entrando para a história bíblica? Nós vimos aqui Balaão, nós já ministramos sobre isso. Balaão era um profeta de Deus que acabou sendo levado pelo engano de um prêmio, pelas promessas de que a vida dele seria melhor, de que ele ficaria rico, ficaria famoso, honrado, e ele decide então trair aquele que lhe entregou uma mensagem. E mesmo Deus ainda tentando corrigir, ou corrigindo a profecia que ele tentou entregar, porque a Bíblia diz que Deus transformou a maldição em bênção. Então, baseado nesse texto, nós podemos entender que durante todo o tempo Balaão quis amaldiçoar. Foi Deus que fez que Balaão dissesse: como eu vou amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoa? E aí nós vimos tudo o que acontece com ele. Mas a Bíblia começa dizendo: ai deles. Pode olhar na Bíblia, irmãos, que sempre que a Bíblia trata e usa essa expressão ai, é porque alguma coisa muito grave vai acontecer com aquela pessoa. Quando a Bíblia diz ai, a Bíblia fala que alguém ia trair Jesus. Jesus diz: mas ai daquele que vai me trair. E nós sabemos, Judas não conseguiu se arrepender. Quando a Bíblia diz ai de uma pessoa, essa pessoa está fadada a não conseguir se arrepender. É que é algo grave demais. E a Bíblia está tratando aqui a história de Caim, aqui como nesses termos. Mas nós vamos entender um pouco, irmãos, porque as coisas negativas que aconteceram com Caim, se a Bíblia relata e deixa no Novo Testamento, vem reavivar a história de Caim, é porque nós precisamos aprender e cuidar para nós não entrarmos pelo mesmo caminho. Lá em Judas está tratando da rebelião dos últimos tempos. Esse ambiente de rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. E aí ele apanha essa lista de rebeldes e diz: ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Ou seja, trata-se de um mesmo grupo de pessoas que cometeu três tipos de delitos dos piores que a Bíblia relata. Caim realizou seu mau intento, ele sozinho, um mau intento. Balaão também um. Coré também um. Mas a Bíblia está falando de quem ajunta tudo isso e pratica tudo de uma vez. Então a Bíblia diz: ai deles. Então esse caminho de Caim
quando nós analisamos todo o contexto bíblico, nós vamos entender que se trata de uma postura de querer adorar a Deus da sua própria maneira, o que significa não adorar de maneira alguma. Porque quando a pessoa decide que eu vou adorar, mas vou adorar do meu jeito, então ele não está adorando a Deus. Então foi esse o problema de Caim. E o interessante é que a Bíblia, no relato aqui, ele até relata que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ele foi até o primeiro, provavelmente influenciado pelo pai mais a mãe. Vocês lembram quem era o pai de Caim e de Abel? O pai de Caim e Abel era aquele casal que falava com Deus todo dia. Era aquele casal que conhecia a Deus face a face. Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim pela viração do dia, falava com eles. Eles receberam instrução direto de Deus. Então eles tinham comunhão com Deus. Então, obviamente, Caim e Abel ouviram de Adão falar de Deus. Eles ouviram. Eu imagino quanta pergunta aqueles filhos não fizeram para os pais. Eu me lembro dos meus filhos, às vezes até hoje, de vez em quando, eles me pegam para fazer perguntas de tempos atrás, de quando eu estava na escola, e quer saber, pai, como é que era assim, como é que era desse jeito, como é que é. Eles querem. Imagine, irmãos, ter tido o privilégio de ser filho do casal que conviveu com Deus face a face, cara a cara. Quanto tempo não sabemos, porque a Bíblia não relata quanto tempo Adão e Eva viveram antes de serem expulsos do jardim. Então tinha muita coisa para falar. E seguramente Adão e Eva falaram da santidade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, de tudo aquilo que eles perderam ao perder a comunhão com Deus. Isso tem que ter influenciado os filhos. E Caim um dia decidiu, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma oferta a esse Deus, um culto a esse Deus. Mas fez a sua maneira. Ele não procurou conselho, não procurou, quem sabe, inspirar em Deus. Deus me inspira. Eu quero te oferecer um culto. Eu estava essa madrugada orando e pedia, Senhor, eu quero ir cultuar a Ti, Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que se passa de um lado ou de outro, Senhor. Eu quero estar na Tua casa para Te cultuar. Me ensina como é que eu devo cultuar a Ti. Uma oração que eu faço com muita frequência, pedir, Senhor, me ensina a Te adorar em espírito e em verdade. Me ensina a Te adorar do jeito que o Senhor quer ser adorado. Então, cultuar a Deus, irmãos, é cultuar segundo a vontade de Deus, como o Senhor quer que a gente cultue, e não cultuar a nossa maneira, cada um inventar o seu próprio culto. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, não estão falando, irmão, só do ímpio que está lá pisando no caminho do inferno. Está falando também, irmão, de muito crente dentro da igreja, que decidiu entrar pelo caminho de Caim. O culto agora tem que ser do jeito que eu quero. O culto, se não for do jeito que eu quero, eu mudo de igreja. Eu saio de igreja, tem que ser do meu jeito. Não, irmãos. Caim quis fazer um culto do jeito dele e não deu certo. Não funcionou o culto à maneira de Caim. E não só Caim, irmãos, mas outros fizeram isso. A Bíblia diz de Nadab e Abiú, 2 filhos do sumo sacerdote Arão, que começavam também, digamos, uma nova geração, uma nova orientação divina. Deus chamou Moisés no alto do monte. Lá no alto do monte, só Moisés e Deus. Deus mostrou para Moisés tudo como devia ser feito. Deus falou para Moisés como o culto a ele deveria ser feito, irmão. Quem não leu, lê Levítico, irmão. Leia Êxodo, Levíticos, para poder ver a orientação de Deus, como devia ser o culto. Se fosse para o culto ser feito de qualquer maneira, Deus diria, Moisés, desce lá e faz um culto para mim, reúne o povo, conversa com o povo como é que eles querem me cultuar, faz uma eleição, faz uma votação entre o povo, para ver como é que eles querem me cultuar, e passem a cultuar a mim. Não, irmãos, até a roupa do sacerdote Deus determinou. O sacerdote tem que estar vestido dessa maneira.
Tem que ser assim, quem for ministrar tem que ser dessa e dessa forma. Para poder subir no altar, para oferecer sacrifício, faça uma rampa, não faça escada. Por que não podia fazer escada? Para que quando se fosse subir ao altar, não ter que levantar os pés alto para pisar na escada e aparecer as vergonhas. Então era tanta coisa, tanta exigência que Deus colocou. Moisés escreve tudo isso, aponta tudo isso. É assim que eu quero o culto. Irmãos, nós temos que trazer para os dias de hoje isso. Porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, de que os cultos estão agora, culto gourmet, né? Igreja gourmet. Cada um escolhe do jeito que ele quer. Eu quero um culto assim, então tem que ser assim. O outro quer desse jeito, não, vai ser desse outro jeito. Não, irmãos. O culto a Deus tem que ser um culto segundo a inspiração de Deus. A Bíblia diz que depois Abel vai oferecer o sacrifício. Quem falou para Abel que o cordeiro era símbolo, apontava para a redenção em Cristo? Não havia, digamos, nenhuma escritura escrita naquele tempo para isso. Mas Abel devia estar assim tão consternado, tão quebrantado e buscando a direção de Deus, que quando ele vai oferecer um sacrifício, ele pensou: vou pegar um dos cordeiros aqui do meu rebanho e quero oferecer. Consciente ou inconscientemente, Abel estava oferecendo um sacrifício que tipificava o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, quando nós procuramos fazer um culto a Deus, segundo a vontade de Deus, e pedimos a Deus a sua orientação, a sua direção, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos tocar para nós cultuarmos a Ele como Ele quer. Quando vamos orar, irmãos, vale a pena a gente primeiro gastar um tempo da nossa oração só pedindo: Senhor, me dirija na oração. Espírito Santo, me orienta para orar. Espírito Santo, me guia para orar. Espírito Santo, eu preciso orar na tua direção. Irmão, se nós insistirmos com esse pedido primeiro, antes de primeiro apresentar aquela lista: Senhor, eu vim falar isso. Nós vimos um exemplo aqui, a menina queria orar, pegou o microfone, falou as primeiras palavras e virou para mim e falou: eu não sei orar. Ele começa, ora. E a gente vê que a menina orou. Porque a primeira coisa que nós devemos fazer, irmão, é admitir: eu não sei orar. Espírito Santo, eu não sei orar. Eu preciso que o Espírito Santo me dirija. Irmãos, e quando o Espírito Santo começa a mover em nós, a oração começa a fluir, que a gente depois nem imagina: mas como é que eu consegui? Eu comecei assim tão seco, tão vazio, parece que não ia dar em nada. E no entanto, olha, o culto de oração passou numa rapidez, a vigília passou numa rapidez muito grande. É o Espírito Santo nos guiando, irmãos. Eu imagino que Abel, ele deve ter tido essa preocupação: meu Deus, o que é que eu te ofereço, Senhor? Porque o pai mais a mãe tinha ensinado para eles: olha, Deus criou tudo, Deus fez tudo. Ele é dono de tudo, céus, tudo pertence a Deus. Eu imagino que Abel deve ter pensado: Senhor, o que é que eu vou oferecer para Deus então? Se tudo é dele, meu Deus, me dirija. O que é que eu vou oferecer? Aí vem no coração dele: vou oferecer uma ovelha, vou oferecer um cordeiro em sacrifício. E ele ofereceu. Mas a Bíblia diz de Nadab e Abiú, que eram parte, irmão, de uma história. Estava começando a linhagem sacerdotal ali. Arão tinha 4 filhos. Só que a Bíblia diz que 2 deles, no dia da inauguração da igreja, irmãos, inauguração do tabernáculo, tudo pronto. O pai era o líder, Moisés o líder, digamos, de toda a nação, o pai como líder sacerdote, consagrado para servir ao Senhor. Então vai começar o culto, e tinha um altar lá, mas não tinha fogo no altar. Aqueles 2 combinam entre eles: olha, acho que o pai está meio velho e está caducando já, porque o pai preparou o culto todo e não preparou fogo para o altar. Sendo que Moisés tinha dito explicitamente, Deus falou: prepare tudo, mas não meta fogo no altar. Prepara tudo, não ponha fogo. Aí a Bíblia diz que os 2 saíram e foram buscar fogo de algum outro lugar.
Mas enquanto eles vão buscar fogo em outro lugar, a Bíblia diz que o culto foi feito a Deus e caiu fogo dos céus e acendeu aquela chama. Aquele fogo, e a Bíblia nos diz lá em Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que aquele fogo não podia se apagar, irmãos? Porque aquele fogo que acendeu foi Deus. Ele desceu dos céus, veio uma labareda de fogo dos céus e acendeu aquele fogo. Era um fogo para poder cuidar dele, dizer, olha, eu não posso deixar apagar esse fogo, porque Deus mandou do céu fogo. Agora Moisés tinha aprendido uma lição, porque ele tinha subido ao monte, pegado as tábuas da lei que Deus tinha preparado, ele quebrou as tábuas da lei, aí Deus falou, agora você prepara outra. Agora eu não vou preparar outra não, você prepara para você ver como é difícil para o homem preparar alguma coisa que só Deus sabe fazer com perfeição. Aí Moisés pensou, não, agora esse fogo não apaga, mas quando os filhos voltaram com incensário com fogo, como quem diz, vamos chegar lá e nós somos os salvadores da pátria, nós resolvemos o problema da igreja, nós vamos chegar lá com fogo para poder, quando chegou lá, irmãos, o culto já estava em andamento, poder de Deus descendo, e eles ainda entram com aquele fogo no incensário, e a Bíblia diz que Deus os matou ali imediatamente, porque fizeram o que não deveria ter feito. O culto a Deus é de acordo com a vontade de Deus, e não com a nossa vontade, irmãos. É isso. Saul, uma certa vez, eu estou citando os exemplos negativos, que é para a gente entrar no lado positivo da mensagem já já. Saul, em um determinado momento, estava esperando Samuel, que era o sacerdote, que era o profeta de Deus, era o homem que podia oferecer sacrifício. E Samuel demorou. Samuel não chegou no momento que Saul esperava. E Saul, com medo do povo ficar dispersar, porque o culto não começa, e Samuel não chega para começar o culto, e o culto começava com sacrifício, sabe o que fez Saul? Saul pegou e ofereceu sacrifício, como se Saul fosse sacerdote. Samuel chega e encontra naquela situação, e repreende Saul e diz, Saul, Saul, o Senhor hoje te rejeitou. Você não devia ter feito isso. E aí outros da Bíblia que fizeram o que não deveriam, quiseram prestar um culto segundo a vontade deles. Mas a Bíblia apresenta Abel, irmãos, como aquele que realizou o culto segundo a vontade de Deus. Ele trouxe a oferta e a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Deus se agradou da oferta de Abraão, irmãos. E para Abraão, Deus fez um teste ainda mais pesado que eu acho que provavelmente todos nós aqui falharíamos nesse teste. Deus virou para Abraão, quando Abraão já estava com por volta de 114 anos de idade, tinha um filho querido, Isaque, e Deus diz, Abraão, eu quero que você preste um culto diferente para mim agora, um culto exclusivo para mim. Eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, e leva para mim e oferece-me em sacrifício esse filho. Irmão, se fosse eu ia falar, não, tem certeza que não foi Deus que falou? Tem certeza que eu estou imaginando coisas? Deus não aceita, isso não vai de acordo com a vontade de Deus. Deus diz, não quer que mate, Deus é contra esse tipo de sacrifício. Mas, irmãos, Abraão tinha tanta certeza de que Deus havia falado com ele, que ele disse, eu vou. Levantou de madrugada, não falou nem com a esposa dele. Deus falou assim, olha, eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aí ele pega, prepara lenha, uma tocha de fogo, porque não tinha fósforo naquele tempo, isqueiro para levar, tinha que levar já a tocha de casa, leva a tocha de fogo, leva o cutelo, que ele ofereceu o sacrifício, e chama o filho e fala, vem comigo para o sacrifício. Caminharam 3 dias, irmãos. 3 dias depois, Deus mostra para ele o monte, fala, olha, é ali, é em cima daquele monte ali. Aí Abraão falou com os empregados que ele levou junto, os servos, falou, vocês ficam aqui, que eu vou lá em cima adorar com meu filho. E ele fez isso, irmão, primeiro, porque o culto era ele e o filho. Segundo, se ele leva os empregados com ele, a hora que ele amarrasse o filho para matar, os empregados podiam interferir. Falaram, não, meu patrão ficou doido, não vamos deixar. Mas não, vocês ficam aqui. Só que ele diz o seguinte, eu e o meu filho vamos adorar ao Senhor. E havendo adorado, o que ele disse?
voltaremos para vós. Isso é ter certeza, estou indo realizar um culto ao meu Deus. E quando eu vou realizar um culto ao meu Deus, o meu Deus não vai me decepcionar nunca, de maneira alguma. Eu vou com meu filho, ele está mandando oferecer, eu ofereço, mas eu quero voltar com ele para casa. Se ele me mandar, se ele confirmar até no último momento que eu vou ter que degolar o meu filho, eu vou degolar o meu filho. Eu vou botar fogo na fogueira e vou queimar o meu filho, como eu faço com qualquer outro sacrifício. Mas eu vou descer junto com meu filho de volta. É estranho o que Deus está me pedindo, mas eu vou fazer porque eu tenho certeza que Ele me pediu. E nós conhecemos o restante da história, irmãos. Abraão foi, chegou lá em cima, preparou tudo e levantou o braço para degolar o filho. Quando ele levanta o braço, Deus brada desde os céus: Abraão, não levantes a tua mão para imolar o filho, porque eu sei que tu temes a Deus. Deus não sabia antes? Sabia. Quem não sabia era Abraão, irmãos. Quem não sabia que ele temia tanto a Deus, assim era o próprio Abraão. Quem sabe Abraão pensava: olha, eu sirvo a Deus, mas conforme a situação, se chegar ao ponto de ter que perder o filho, eu não sei se eu consigo. Aí Deus diz: eu vou te mostrar que você consegue. Você consegue, eu sei que você é fiel. Deus disse: eu sei que você teme a Deus. E aí Abraão olha para o lado e vê um cordeiro já preso ali, e pega e oferece aquele animal ao Senhor em sacrifício e desce. Mas para Deus, irmãos, Abraão completou a obra, porque ele provou que estava disposto a ir até o limite e oferecer o sacrifício. Então, o sacrifício que Deus agrada de nós, irmãos, é aquele sacrifício que vai até o limite, aquele culto que explora até o nosso limite. Limite das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos conflitos. Mas eu acho que não devia ser assim. Mas é o culto a Deus e eu vou fazer assim mesmo. Na Bíblia está dizendo que é assim. Eu vou fazer segundo a Bíblia. Irmãos, nós vamos chegar nesse outro tópico aqui, da questão da pessoa que nós estamos vivendo hoje, da pessoa lutar contra a própria palavra, não aceitar a palavra. Então nós entendermos, irmãos, que pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas nós temos que submeter o caminho de Caim, é um caminho de insubmissão à palavra de Deus. É esse o caminho. Quando nós olharmos mais adiante, nós vamos ver que Caim, está no capítulo 4 de Gênesis, Deus chegou a parar Caim e dizer: Caim, o teu semblante está mudado. Porque a Bíblia diz que depois que Caim percebeu que Deus se agradou do sacrifício de Abel, não agradou do dele, ele se aborreceu com aquilo. Ficou aborrecido, semblante mudado. E Deus, irmão, na sua misericórdia, Deus interpelou Caim, parou e disse: Caim, seu semblante está mudado, Caim. Por que o teu semblante está mudado, Caim? Tem alguma coisa ruim dentro? Deus não sabia, Deus sabia. Deus queria simplesmente era que Caim caísse na conclusão: olha, não adianta, que não dá para esconder nada de Deus. Deus já percebeu no meu semblante. E não só isso, Deus já percebeu o que está dentro do meu coração. Porque Deus falou: Caim, para ti será o teu desejo. Se você fizer o bem, Caim, haverá aceitação para você também. Oferece o outro sacrifício. Busque a direção, oferece um culto ao Senhor, cultue, porque se fizer o bem, haverá aceitação para ti. Irmãos, com isso nós entendemos aquelas pessoas que são adeptas daquele predestinação, né? Não estão destinados a isso. Não, Caim não nasceu predestinado a ir para o inferno. Tanto é que Deus parou Caim e disse: Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ser abençoado. Irmãos, inferno não foi feito para ser humano, não. Inferno, a Bíblia diz que é para o diabo e os seus anjos. Inferno não foi feito para pecador, homens e mulheres que pecam também não. Mas pastor, aí não é. Eu sempre aprendi que quem peca vai para o inferno. Não. Inferno não é também para os pecadores. Inferno é para quem rejeita Jesus como Salvador. Pode até ter pecado, pode ter vivido uma vida de pecado como for,
Mas se aceitar a Jesus como Salvador, se render a Cristo, é para o céu que vai. Inferno é para quem rejeita a graça de Cristo. E a graça de Deus se manifestou para Caim aqui, encontrando com Caim, dizendo: Caim, se você fizer o bem, vai ter aceitação. Mas a inveja já estava corroendo tanto por dentro de Caim, que Caim não conseguia de maneira alguma se recuperar daquele estado de inveja. Porque o invejoso, irmãos, não quer o que a outra pessoa tem. Mas eu sempre pensei que o invejoso, ele quer o que... Não, ele não quer o que a pessoa tem. Ele não quer que você tenha. Para o invejoso é assim. Se você não tiver, tá bom. Ele pode estar, o invejoso pode estar na miséria. Mas se você também estiver na miséria, o invejoso está satisfeito. Porque se o invejoso quisesse o que você tem, ele te procurava e dizia: como é que você fez para adquirir? Como é que tem que trabalhar? Como é que tem que fazer? Eu também quero trabalhar, eu também quero fazer. Mas não é isso que o invejoso quer. O invejoso não quer que o outro tenha o que tem. E Abel tinha a aprovação de Deus. Abel tinha o louvor de Deus, a aceitação de Deus. E o invejoso não queria que ele tivesse a aceitação de Deus. E tem muita gente, irmãos, que falam de você porque você é crente, é de inveja, mas ele não quer o que você tem. Ele quer tirar de você, ele quer destruir o que você tem. Se ele conseguir te fazer perder a salvação, ele está satisfeito. Ele continua indo para o inferno e te levando para o inferno junto. Então o que nós precisamos, irmãos, é saber que precisamos manter a nossa vida fiel ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. Os irmãos de José fizeram a mesma coisa. José fala que ele era o querido do pai, porque ele também agradava o pai em tudo. Ele honrava o pai. Aí os irmãos se encheram de inveja de José. Eles queriam tomar o que José tinha? Não. Eles queriam que José não tivesse o que ele tinha. Eles queriam ter os mesmos sonhos de José? Não, eles não queriam ter sonhos. José contava os sonhos para eles, que eles falavam: nós vamos destruir os sonhos deles. Ao invés de dizer: José, nós queremos sonhar isso também. Nós queremos sonhar coisa boa. Como é que a gente faz para sonhar coisa boa? Então nós precisamos aprender, irmãos, a desejar as coisas e não invejar as coisas. Não tem problema nenhum a gente desejar o que o outro irmão tem. Paulo escrevendo, ele disse assim: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, pode olhar para mim, é aquilo que a gente chama de inveja santa, né? Pode olhar para mim com essa inveja que faz querer ter o que eu tenho. É isso que nós precisamos. É aquela inveja dos santos homens de Deus, inveja dos heróis da fé. E desejar: eu quero ser como eles, quero ter o que eles tiveram. Bom, isso nós podemos querer ter. Que na realidade já não vai ser chamado de inveja, porque inveja é tido como um sentimento negativo. Vai ser um sentimento positivo de querer ter as coisas boas que os outros irmãos também adquiriram. Trabalhar para possuir, se for bens materiais. Estudar para alcançar, se for um cargo, um título, uma posição. Mas nós precisamos, irmãos. Uma certa vez eu tinha ido fazer uma aplicação, entregar meus currículos em umas empresas, assim que cheguei de volta para o Brasil, depois de ter estudado aqui. E parei num determinado lugar. E aí precisei ir ao banheiro, deixei na pasta, minha pasta, na cadeira, e disse para quem estava do teu lado: olha, eu vou ali, você cuida para mim e tal. Deixei minha pasta ali. A pessoa muito curiosa abriu a pasta, e a primeira coisa que ela deparou logo no início foi com o diploma da Universidade de Nova York. Quando eu voltei, falou: como é que a gente faz para conseguir um diploma desse? Falei: é fácil. Você vai ter que estudar, preparar, vai ter que estudar inglês, passar em todos os exames, e aí pronto, fazer uma aplicação para ir para a Universidade de Nova York, e ir lá estudar. Ah, tem que fazer tudo isso? Falei: é. Quer ter? Então, quem quiser ter, procure saber do outro como é que faz, e siga o mesmo caminho. Quer ter comunhão com Deus? Procura pessoas que têm comunhão com Deus. E procura seguir o exemplo dessas pessoas. Como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É desejar, irmãos. João Batista é um dos grandes exemplos
de alguém totalmente desprovido de inveja. A Bíblia diz que dentre os nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Mas a Bíblia diz de nós, que todos aqueles que entram no reino de Deus, passam a ser maior do que João Batista. Mas esse João Batista, que foi o precursor de Jesus, e estava pregando, e fala que as multidões iam atrás dele. Aí, de repente, as multidões começaram a diminuir. Já não ia tanta gente atrás de João Batista. O povo começou a ir atrás de Jesus, que João Batista tinha pregado, batizado Jesus, e naquele dia, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, irmão, tem sempre um espírito de tribulação que vai perturbar. E chegou uns tribulosos em João Batista e falou: olha, aquele que você pregou, encheu a bola dele, falando que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele agora está batizando mais gente do que você. O povo está indo todo atrás dele. O povo está parando de te seguir para seguir ele agora. João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça. Não tenho inveja dele, pelo contrário, que ele cresça, que diminua aqueles que me sigam, que todos os que me sigam vão atrás dele, porque eu vim para isso, eu só sou o precursor. Então é isso que nós precisamos, irmãos, nos enchermos desse espírito de humildade, de submissão a Deus, e nos alegrarmos com o sucesso do nosso irmão. Há uma frase que está sendo muito repetida na internet aí, né, dizendo que seu pai é o único homem neste mundo que se alegra por você ser melhor do que ele, ser mais do que ele, ou que deseja que você seja mais do que ele. É lógico, isso aí é uma expressão generalizada, mas o nosso desejo, irmãos, deve ser: se o outro cresceu, se o nosso irmão prosperou, alegremos-nos. Quer descobrir se uma pessoa é sua amiga? Não é você contar suas dores e os problemas para ele, ele abraçar com você e falar: ô, meu amigo, vem cá, eu vou orar com você, eu vou chorar com você. Não, mas chegue e conta o seu sucesso para ele. Conta, se você teve um sucesso, conta para essa pessoa que você acha que é seu amigo. Olha, mas que bacana, rapaz, consegui isso, consegui aquilo, consegui. E olha para a cara dele para ver se ele vai fazer uma cara de felicidade, ou se de repente o semblante dele vai mudar, como quem diz: puxa, devia ser eu e não ele. Aí você descobre se é mesmo amigo ou não. Caim, irmãos, era irmão de Abel, mas quando ele viu o sucesso de Abel, o semblante mudou, a coisa mudou, e por fim, irmãos, veio o caminho da ira. Ele entra primeiro o caminho de um culto segundo a vontade dele, caminho da inveja, e por fim a inveja deu lugar à ira. Então Caim, por fim, levanta-se e mata Abel. Mas há aqui uma expressão: Caim não matou só Abel. Alguém não passou, não vi ele matando mais ninguém na Bíblia. Caim não matou só Abel. Caim matou a geração inteira de Abel. Olha o crime que Caim cometeu. Abel era um homem temente a Deus. Tão temente a Deus, tão justo, que a Bíblia relata lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia dá uma lista dos heróis da fé. Sabe quem encabeça aquela lista? Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Moisés, não foi João Batista. Quem encabeça aquela lista é Abel. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Agora imagine, irmãos, se Abel não tivesse morrido, se Abel, com aquela vida de temor de Deus que ele tinha, se ele tem a oportunidade de ter filhos, casar, ter filhos, o que é que ele iria ensinar para os filhos dele? Coisa boa ou coisa ruim? Seguramente ele iria educar os filhos deles no caminho do Senhor. Seguramente seria aquela geração de Abel, geração temente a Deus, que iam passando um para o outro. Olha, nosso pai Abel é herói da fé. Nosso pai Abel, um dia vai ser escrito um livro, e naquele livro vai dar uma lista dos heróis da fé, e nosso pai vai encabeçar aquela lista. Então nós temos que andar nos conselhos do nosso pai. Mas a Bíblia diz que Caim foi, matou Abel, matou a geração de Abel, matou a descendência de Abel inteira, irmãos. Ao matar Abel, matou toda a descendência. E depois ainda vai, feliz da vida. Deus aparece: Caim, sim, Deus, cadê Abel, teu irmão?
cadê Abel, teu irmão? Onde está o teu irmão Abel? Sabe o que ele disse? Sei lá, sou eu, porventura, guardador dele? Além de tudo, responde a Deus, o Deus que sabe. Caim sabia que Deus sabia todas as coisas. Adão e Eva falaram para ele sim. É impossível que Adão criou Abel de um jeito e Caim do outro. Ensinou para Abel uma coisa e para Caim outra coisa ao contrário. Caim sabia. Deus sabe de tudo. Mas, irmãos, a pessoa quando entra por este caminho de o culto tem que ser do jeito que eu quero, inveja contra o outro, e chega ao ponto de não importar, de matar o próprio irmão, essa pessoa não vai temer a Deus também não. A palavra de Deus não é nada. Deus já tinha dado um conselho para ele. Alguém aqui já recebeu um conselho direto, Deus falando direto com você? Eu nunca, já recebi pela Bíblia, já recebi uma mensagem profética, mas Deus falar para mim cara a cara, assim, vem cá, quero te falar com você. Nunca. Caim teve esse privilégio que nós nunca tivemos, irmãos, de Deus descer e falar para ele: Caim, se você fizer o bem, eu te ajudo. Se você fizer o bem, tem aceitação para você, eu te aceito. Caim foi e fez o mal. E quando Deus cobrou, quem sabe aquela cobrança de Deus para Caim, irmãos, era dando Caim uma oportunidade ainda. Caim, olha o que você fez, Caim. Olha o pecado que você cometeu. Caim, onde está o teu irmão Abel? Não era hora de Caim falar: meu Deus, o Senhor me aconselhou, eu não dei ouvido, cabeça quente, e eu fiz uma besteira. Agora Deus, faz de mim o que o Senhor achar que deve ser feito. Mas errei, pequei, fiz errado. Mas não, ele vira para Deus e diz: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Sei lá. Aí é que vem só depois disso é que vem a sentença sobre ele. Caim, o sangue de Abel clama desde a terra. A Bíblia diz que o sangue está a vida. Então a vida de Abel, o sangue de Abel clama desde a terra. Agora em diante você vai ser amaldiçoado. E pronto, toda aquela maldição recai sobre Caim, que ele vai ser. Aí ele mesmo diz: da agora em diante eu vou ser um vagabundo por esse mundo mesmo. Não tem mais solução para a minha vida. E eu estou mesmo perdido, que essa ira levou ao pecado. A Bíblia diz assim: não deis lugar à ira, irmãos. Não permitir que a ira tome conta dos nossos corações. Porque na ira, Caim cometeu esse absurdo. Mas e o caminho de Abel? Porque nós não podemos pegar o caminho de Caim e encerrar a mensagem falando do caminho de Caim. Mas aí quando eu abro Hebreus capítulo 11 e vejo o verso 4, pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Ele entra na história dos heróis da fé. Aí sabe qual é a frase que me veio à mente, ao coração, irmãos? Caim conseguiu matar Abel, mas não matou a história, não matou o legado de Abel. Ele não conseguiu apagar o legado de Abel. Irmãos, alguém pode tentar destruir a sua vida, mas se você teme a Deus, ainda que morra, o seu legado não vai ser apagado. E a Bíblia diz que não vai ser só num livro aqui neste mundo, não. Lá no livro de Malaquias diz assim: e aqueles que temem ao Senhor, fale cada um com seu companheiro, e há um memorial escrito diante de Deus, para aquele que teme ao Senhor. Só o fato de nós temermos a Deus, já fica em memória, escrito diante de Deus. Esse aqui teme a Deus, esse aqui tem temor de Deus. E memorial fala daqueles muros escritos os nomes das pessoas, né? A gente vai em Nova York, lá onde era o World Trade Center, tem lá o memorial das pessoas que morreram ali. A gente vai a Washington, tem memorial de pessoas que foram mortas em guerra. Vai aqui no Ellis Island, tem memorial dos imigrantes que chegaram aqui nesse país primeiro. Então, memorial é alguma coisa escrita de uma forma indelével, de uma forma inapagável, que não dá para apagar, para poder estar sempre. E a Bíblia fala que o memorial é diante de Deus, é na presença de Deus. É como se Deus está sentado no trono e na frente do trono de Deus tem um muro transparente, obviamente, né? Porque
muro não vai tampar a visão de Deus, mas tem um muro onde o seu nome está escrito ali, naquele muro, e Deus assentado no trono, Ele olha para o seu nome e diz: aquele teme a mim, aquele me teme, aquela me teme, aquela me teme, aquele me cultua, como Abel cultuou. O nome de Abel está na presença de Deus até hoje, irmãos. Por isso é que Deus inspirou para que o escritor escrevesse aqui. Irmãos, há muita gente entrando hoje pelo caminho de Abel, de Caim. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é o caminho certo, irmãos. Vamos entrar pelo caminho de Jesus. E o caminho de Jesus, ele disse: eu sou manso, humilde de coração. É o caminho de Jesus. Caminho da renúncia, caminho da entrega, caminho de sofrer para que outros não sofram. Ele sofreu no lugar do pecador, ele sofreu no meu lugar. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, irmãos, que Deus fez de Jesus pecador para que nós fôssemos santos, para que nós fôssemos perdoados, salvos. Ou seja, Deus olha para Jesus na cruz e vê os meus pecados. Ele me vê pendurado na cruz, cheio de pecado. E Deus olha para mim, Deus olha para você e vê Jesus em você sem pecado. É isso, é o caminho que Jesus nos leva. É o caminho que Jesus quer que a gente ande por ele. Caminho da salvação, caminho do perdão. Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz: procurai pelo bom caminho, andai por ele e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, é a oportunidade que temos de andar pelo bom caminho. Jesus quer que cada um de nós, você e eu, que andemos por esse bom caminho. Mas essa decisão a gente tem que tomar todos os dias. A gente tem que tomar essa decisão. Todo dia ao amanhecer, começar o dia, a gente pedir: Senhor, me ajuda. Eu quero andar pelo bom caminho. Quero andar pelo teu caminho. Porque pode ter certeza, cada um de nós, em algum ponto ou no outro, nós vamos ser tentados a entrar pelo caminho por um dos caminhos de Caim, né? Porque o caminho de Caim, ele foi ramificando. Ele começa com cultuar de qualquer maneira, e aí abriga a inveja, abriga a ira, e aí vai abriga a desobediência à palavra de Deus, a não reconhecer o conselho de Deus, a não importar com Deus, e aí vai ramificando. E em algum ponto da nossa vida, irmão, a gente vai ser tentado a cair num desses caminhos. Mas nós precisamos todas as manhãs começar o dia pedindo: Senhor, me ajuda a entrar pelo caminho certo, Senhor. Quantos querem isso? Põe-se de pés. Você quer poder entrar pelo caminho certo? Nós vamos orar ao Senhor, mas eu quero perguntar neste momento, se alguém sente hoje que precisa melhorar este caminho, mudar de caminho. Não sei, parece, a impressão é que todos que estão aqui já tomaram a decisão, mas é melhor sempre perguntar. Se alguém aqui que ainda não sente que está caminhando neste caminho e quer hoje caminhar pelo caminho da vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aonde você está, você só levante a mão e diz: pastor, eu quero receber uma oração hoje, porque eu quero melhorar os meus caminhos, andar pelo caminho correto. Se alguém aqui precisa de uma oração, vir aqui à frente, quem sabe está enfermo, tem uma necessidade também que precisa de uma solução, nós queremos orar neste momento. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você.